Então, vamos inaugurar aqui o palco do expositor com a Paper Games. E quem vem para cá vai apresentar o SALA. Simples Alternativas de Lazer e Aprendizagem. Quem vai te contar o que exatamente é isso é o diretor de marketing da Paper Games, Danilo Salvego. Vem cá, Danilo. Seja bem-vindo. Palmas para o Danilo, né, gente? Muito bom. O passador aqui. Obrigada. Agora sim. Pronto? Posso começar? Pessoal, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos aqui para ouvir um pouquinho sobre essa iniciativa Paper Games Sala, da Paper Games. Paper Games ela é uma editora de jogos de cartas, jogos de tabuleiro, jogos de mesa modernos, tem vários nomes para isso, mas principalmente jogos de carta. A gente tem mais de 100 jogos lançados já aqui no Brasil, temos mais de 1000 revendedores no Brasil inteiro, e quem quiser conhecer os nossos jogos, vai jogar uma partidinha lá com a gente está com condições especiais para revendedores novos, tá? Pega aqui, ó, Rua 4, vai até o fim lá na Praça de Alimentação, vocês encontram a gente lá, vocês vão ver lá um stand bastante movimentado, é a gente, passa lá. E eu queria mostrar para vocês essa iniciativa, que é o Paper Games Sala, Simples Alternativas de Lazer e Aprendizagem. Por que eu queria trazer essa iniciativa aqui para vocês? Porque a gente começou a perceber que a gente vendia os nossos jogos, todo mundo jogava os nossos jogos, e a gente começou a perceber nas redes sociais professores levando os nossos jogos em sala de aula, terapeutas, psicólogos levando os nossos jogos no consultório, né? Nossa, que curioso isso, né? E daí a gente começou a perceber mesmo, né? Isso é uma coisa que a gente sempre traz, né? Porque os nossos jogos, a gente sempre traz com o objetivo do fun factor, fator diversão. O jogo tem que ser divertido. E isso é uma coisa que a gente sempre fala também, que a diversão é um desejo coletivo. Por que a gente fala que a diversão é um desejo coletivo? Porque hoje, por causa dos celulares, das telas, e agora eu acho que isso está em voga, esse assunto, principalmente agora com a proibição dos celulares nas escolas, a gente entende que o uso excessivo de telas adoece e afasta as pessoas. E por que a gente sempre fala que diversão é um desejo coletivo? Porque a pessoa vai lá, primeiro que ela aprende a se divertir com a tela dela. A gente acha que a única forma de a gente se divertir é através das telas. Eu vou assistir aqui a minha série, vou assistir aqui meu filme, vou jogar o meu joguinho no celular. Só que o celular, ele é um dispositivo individual. Você já tentou assistir um filme junto com uma pessoa no mesmo celular? É um desastre. É uma tela muito pequena, né? Isso nos incentiva a nos divertirmos sozinhos, né? E, consequentemente, isso aumenta o nosso consumo de telas diariamente. Então, a gente precisa urgentemente criar espaços para nos divertirmos coletivamente e, principalmente, sem telas. É daí que nasceu o Paper Game Sala. Porque daí, ao mesmo tempo que a gente identificou que escolas, professores, profissionais de saúde mental, educadores, estavam utilizando os nossos jogos nas salas de aula, nos consultórios, e ao mesmo tempo a gente identifica que a diversão é um desejo coletivo, a gente começou a pensar nessa iniciativa que é chamada de Simples Alternativas de Lazer e Aprendizagem. Ou seja, os nossos jogos, sim, claro, eles divertem, é super engraçado, todo mundo dá risada, mas eles também desenvolvem algumas habilidades que estão ali por trás e que não é exatamente um jogo pedagógico, um jogo educativo. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de jogos. Bandido. Bandido, eu não sei se vocês conhecem esse jogo, esse é um dos top sellers da Paper Games, e eu sempre conto uma historinha bacana do Bandido, porque eu tenho 46 anos de idade,
Minha mãe tem 76 e eu tenho um sobrinho de 14 e nós jogamos esse jogo de domingo, depois do almoço, todo mundo junto, se divertindo. Então, assim, é bacana porque é um jogo com 3 gerações na mesa e, principalmente, né, sem telas, sem celulares. A gente se diverte ao redor de uma mesa. Como que funciona o bandido? Bandido, você coloca uma carta no centro da mesa, que é essa carta aí do bandido, e como vocês perceberam, o bandido ele tem alguns túneis, que é por onde ele vai escapar. Qual que é o objetivo de todas as pessoas que estão jogando o bandido? É impedir a fuga do bandido. A gente precisa ir jogando cartas, fechando saídas, e cada jogador tem 3 cartas na mão que os outros jogadores não conseguem ver. Então a gente precisa se comunicar de uma forma, sem revelar as nossas cartas, e impedir a fuga do bandido, jogando as cartas e fechando esses caminhos. Aí você fala, poxa, que legal, joguinho interessante, né? Bacana e divertido, relaxante. E principalmente é um jogo cooperativo. Está todo mundo da mesa jogando contra o bandido. Só que olha só, na iniciativa Paper Game Sala, a gente identificou que esse jogo, ele desenvolve memória, lógica e raciocínio, percepção visual e espacial, socialização e cooperação e contorno de adversidades. Ou seja, apesar de ali a gente estar tentando impedir que o bandido fuja, tem uma série de outras habilidades por trás que estão sendo desenvolvidas quando a gente joga esse jogo. E quando eu conto essa historinha de eu, minha mãe e meu sobrinho, significa que a gente está falando de uma gama enorme de idades, de público de idades, né? Então, o bandido já é um excelente exemplo. Outro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês é o Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza. Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza, para quem não conhece, é um nome fácil de lembrar, logo vocês vão ter isso fácil, né, marcado na cabeça de vocês. Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza é um jogo também, esse já é mais competitivo, né? Todo mundo joga um contra o outro. E como que funciona esse jogo? Todo mundo recebe uma quantidade de cartas e cada jogador vai revelando a carta no centro da mesa. Cada vez que um jogador revela uma carta, ele fala uma palavra. Ele joga uma carta, fala taco. O próximo joga, fala gato. O próximo joga, fala cabra. Queijo, pizza, taco, gato, cabra, queijo, pizza. Cada jogador vai revelando uma carta e falando uma palavra. Quando a carta revelada é a mesma da palavra falada, todo mundo dá um tapão no centro da mesa e quem bater por último leva todas essas cartas. E o objetivo do jogo é você se livrar das cartas. Outro jogo delicioso que funciona, ó, tanto para a criançada como para os marmanjos num churrasco. Todo mundo gosta desse jogo, super divertido. Só que o que ele desenvolve? Memória, lógica e raciocínio, percepção visual e espacial, coordenação motora, esportividade, porque você vai tomar bastante tapão na sua mão. Principalmente quando você ganha. Se você bate por primeiro, todo mundo bate em cima da sua mão. Autocontrole e foco. Porque você também não pode bater quando a palavra está errada, né? Então, esses 2 jogos que eu estou mostrando para vocês, esses são apenas pequenos exemplos dessa iniciativa que a gente fez. A gente trouxe profissionais de educação, profissionais de saúde mental, psicólogos, terapeutas, para jogar os nossos jogos e escreverem fichas, mostrando quais são as habilidades que esse jogo desenvolve. Qual é o melhor segmento educacional para eu trabalhar isso na escola? Quais são as competências BNCC, para quem é professor aqui sabe do que eu estou falando, né? Quais são as múltiplas inteligências que são aprimoradas quando eu jogo esse jogo? Então a gente desenvolveu esse material, que são essas fichas, bastante completas, com orientações para os professores, inclusive dicas para a família. Se você é pai e quer, poxa, como que esse jogo funciona na minha família? Você pode baixar esse material direto no nosso site. A gente também tem uma tabela mostrando todos os nossos jogos, mostrando a idade, quantidade de jogadores, inclusive tempo de partida, porque dependendo do que você for fazer, às vezes você pega e fala, pô, o jogo não pode ser muito longo. Jogos da Paper Games possuem partidas bem curtinhas, né? Então, esse material do Paper Game Sala está disponível, tá, no site do Paper Game Sala. Vocês devem ter recebido aí um bloquinho de brinde da Ana, que passou, minha colega, distribuindo para vocês. O que eu ia falar para vocês é, se você é professor
se você é escola, se você é psicólogo, terapeuta, acesse o site do Paper Game Sala. Vocês podem baixar esse material 100% grátis. Não precisa se cadastrar nada, não tem pegadinha, não tem lead, ninguém vai virar lead aqui. Vocês podem entrar, baixar esse material completo. A gente tem mais de 60 fichas de jogos, dos nossos jogos, tá? Para vocês terem um material de apoio, para vocês utilizarem os nossos jogos no seu ambiente educacional e terapêutico. E para você que é lojista, saiba que você está vendendo um produto que possui respaldo de profissionais de educação e de terapeutas e psicólogos. Então, para você que tem esse jogo na sua loja, você fica pensando, é um joguinho bonitinho, legal. Sim, mas por trás dele também tem todo um estudo, tem todo um trabalho, e com certeza os nossos jogos desenvolvem uma série de habilidades que vão muito além de uma tela de celular, né? Então, se você é lojista, saiba que esse material também está à disposição para você, porque isso daí é um público que pode ser o seu cliente, tá bom? E aproveitando, você que é lojista, tá? Temos condições especiais lá no nosso stand, Rua 4, vai até o fim lá em direção à praça de alimentação, que a gente está lá, condições especiais para novos revendedores, a gente está à disposição. É isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês.